Olá, tenho recebido muitas perguntas sobre essa polêmica. O dia em que ocorrem eleições é feriado ou não é feriado? E aí, então, resolvi gravar esse vídeo para expor aqui a minha opinião sobre essa questão. Então, afinal de contas, o dia em que ocorrem eleições é ou não é feriado? Então, vamos lá. A Constituição Federal tinha em seu texto a norma dizendo que as eleições sempre ocorriam 90 dias antes da data da posse de presidente, de governador, de deputado e de prefeitos e de vereadores. Então, 90 dias antes do dia 1º de janeiro era sempre o dia 3 de outubro. Então, as eleições sempre ocorriam no dia 3 de outubro. E, claro, o dia 3 de outubro podia cair em qualquer dia durante a semana. Bem antes da Constituição, desde 1950, nós tínhamos a Lei 1266, que dizia que seria feriado nacional o dia em que fossem realizadas eleições gerais em todo o país. Esta lei, ela foi revogada pela Lei 10.607 em 2002. Então, a partir de então, nós deixamos de ter um artigo que declarava como feriado nacional o dia em que ocorriam eleições. Mas nós continuamos a ter a disposição do artigo 380 do Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 1965. O artigo 380 diz: será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições gerais de data fixada pela Constituição Federal. Claro, isso era considerando que as eleições eram sempre no dia 3 de outubro. E ele continua dizendo: nos demais casos, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia já considerado feriado por lei anterior. Então, na época em que a Constituição Federal dizia que as eleições eram sempre no dia 3 de outubro, o artigo 380 do Código Eleitoral dizia que, nesse caso, sendo as eleições em uma data fixa, aquele dia seria considerado como feriado nacional. Nos demais casos, ou seja, não sendo esse caso de a Constituição dizer uma data fixa, essa data terá de ser em um domingo ou em outro dia que já é considerado feriado. Mas a Constituição Federal ela foi alterada por força de uma emenda constitucional e atualmente a Constituição, em vários artigos, onde é fixado o dia em que ocorrem eleições, esses artigos dizem que as eleições serão sempre no primeiro domingo do mês de outubro e, se ocorrer segundo turno, no último domingo do mês de outubro. Então, por conta disso, nós temos aqui, inclusive, um julgamento no âmbito do TST em 2015, onde disse que, como agora a Constituição Federal fixou o dia em que ocorrem eleições, não mais em data fixa, e sim em domingos, isso atraiu a parte final do artigo 380 do Código Eleitoral. Então, sendo assim, o TST, pelo menos no âmbito desse julgamento, ele reconheceu que não é feriado o dia em que ocorrem eleições, sendo ela no primeiro domingo do mês de outubro e no último domingo do mês de outubro. Mas aqui eu lanço uma pergunta: faz alguma diferença na prática se é feriado ou não é feriado o dia em que ocorrem eleições? No âmbito trabalhista eu não vejo diferença. Por quê? As mesmas empresas, que são as empresas que desenvolvem atividades previstas no anexo 4 da portaria 671, todas aquelas atividades que estão listadas lá no artigo 4º, elas têm autorização para manter empregado trabalhando em domingos e em feriados. Então, na prática, não faz diferença se o domingo em que ocorrem eleições é feriado ou não é feriado, porque as empresas que podem manter empregados trabalhando em domingos, também podem manter empregados trabalhando em feriados e vice-versa.
aí vem a questão, tá, mas se a empresa ela desenvolve atividade que pode manter o empregado trabalhando em um domingo, a eleição é em um domingo, a empresa precisa liberar, precisa fazer a escala de forma que os empregados consigam ir votar. Alguns entendem que, de acordo com o artigo 297 do Código Eleitoral, que tipifica como crime impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, que é o exercício do voto. Algumas pessoas que tratam sobre o direito eleitoral entendem que, se o empregador ele não possibilita uma forma de os empregados irem votar, eles podem estar incorrendo nesse crime previsto no artigo 297. Então, talvez até com uma forma de precaução, para que esses empregadores não tenham problema com relação à justiça eleitoral, é prudente que o empregador faça a escala de forma que os empregados possam ir votar, salvo em um caso que realmente não seja possível ao empregador propiciar isso, ele tem que justificar para que ele não se enquadre aqui no impedir ou embaraçar o exercício do voto. Tá, mas aí vem a outra questão. O empregador, para ele que não correr o risco de ele incorrer em crime, previsto no artigo 297, o empregador faz uma escala de forma a possibilitar os empregados irem votar. Mas aqueles empregados que vão precisar reduzir a sua jornada naquele dia para que possam votar, o empregador ele pode ser até obrigado a reduzir a quantidade de horas que o empregado vai trabalhar, mas o empregador é obrigado a abonar esse tempo suprimido. Na nossa legislação trabalhista não há essa obrigação, pelo menos expressamente. Existe a obrigação do empregador liberar, o empregador abonar o tempo necessário para o empregado ir se alistar eleitor, mas não há essa mesma obrigação, pelo menos expressamente, de um empregador abonar o tempo para o empregado ir votar. É possível se aplicar por analogia? É possível, é bastante razoável se interpretar também dessa forma, mas pelo menos expressamente não há essa disposição. Espero então ter contribuído com o esclarecimento acerca dessa questão e espero encontrá-los em outros vídeos. Até lá.